Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo e a bênção do amado e querido Espírito Santo seja sobre ti e sobre todos do teu lar. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, cubra a nossa vida e toda a nossa família. Senhor, cerca o nosso lar com proteção, cerca nossos filhos com proteção. E nós oramos o nome de Jesus Cristo, declarando nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você nessa oração da noite. E eu quero fazer uma oração especial no final, por toda pessoa que tem sentido um peso espiritual, tem sentido um cansaço, uma exaustão extrema. Eu conheço isso e eu posso afirmar para você que isso não é de Deus. Por isso, no final dessa oração, eu quero orar por ti, orar pela tua casa. E quero pedir para você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui. E se você não é inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se agora e ore conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Só vai fazer bem para você e eu estarei também colocando o seu nome e a sua família diante de Deus. E se você puder compartilhar, compartilhe. Vai ser bênção para você e bênção para cada pessoa que vai receber essa oração. Deus me deu uma palavra muito forte, muito forte. E eu gostaria que você prestasse a máxima atenção nessa palavra. O Senhor falou muito comigo. Porque às vezes existem relacionamentos, conexões, lugares que a gente quer sempre reconciliar, quer sempre alinhar as coisas. Mas tem certas coisas que são irreconciliáveis. E eu vou mostrar para você, na palavra de Deus, que tem certas coisas que não dá para voltar como era antes. É por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Em outra passagem, a Bíblia diz que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Sabe por que a Bíblia fala sobre isso? Porque tem certas coisas que não se comunicam mais. Tem certas coisas que não devem se comunicar mais. Ou seja, a vida errada que eu tinha no passado não pode se comunicar com a vida nova que eu tenho hoje. Você entende? Tem certos hábitos que não cabem mais para esse novo tempo, para esse novo propósito que Deus está colocando você. E Deus me deu uma palavra em Apocalipse capítulo 12, preste atenção, do verso 7 ao 9, você vai entender. Você vai entender, esse é um texto muito forte na palavra de Deus, olha o que está escrito. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Por que quando houve a rebelião no céu, por que o Senhor não deu uma segunda oportunidade para Lúcifer? Você já parou para pensar nisso? Por que o Senhor não deu uma segunda oportunidade? Por que não houve uma reconciliação? Você sabe que quando houve essa guerra no céu, a Bíblia diz que Satanás e 1/3 da parte dos anjos do céu foram expulsos do céu. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles também foram expulsos do paraíso. E o Senhor não permitiu que eles voltassem para o Éden. Sabe por que algumas coisas são irreconciliáveis? Porque a desonra foi grande. Se nós compreendêssemos um pouco mais sobre a honra e sobre a desonra, nós não iríamos aceitar certas coisas. Tem situações em nossa vida que a gente sabe quer que tudo volte ao normal, tudo volte a como era. Mas existem certas situações que são irreconciliáveis e você não pode permitir.
Por que você não pode permitir? Porque houve uma grande desonra. Tem gente que está sempre voltando para o passado. Tem gente que não consegue abandonar o passado. Não consegue abandonar um relacionamento do passado. Não consegue abandonar uma situação. Sabe que foi, podemos dizer, o meio por onde ela se corrompeu, o meio por onde as coisas deram errado. Ela não consegue se libertar daquilo. Ela volta várias vezes àquilo. Aquilo se tornou um vício para ela, se tornou uma armadilha de Satanás. E mesmo ela sabendo que aquilo é errado, que aquilo não é bom, ela volta para lá. Você sabe por que a Bíblia fala que o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos? É porque tem certas coisas que não se comunicam mais. Tem certas coisas que você tem que simplesmente perdoar e seguir o seu caminho, mas não pode haver mais relacionamento, não pode haver mais comunicação. Entenda, e é Deus quem faz isso, é Deus que fala. A Bíblia diz, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O que a Bíblia está dizendo é que a sua vida nova não comunica com a sua vida velha. Ou seja, não tem mais nada a ver. As coisas mudaram. Então entenda, Deus não achou Lúcifer digno de uma conversa, de um minuto de mentoria. E sabe por quê? Porque houve desonra. Houve desonra. Ele, conhecendo Deus, como Deus é grande, excelso, soberano, poderoso, ele o desonrou. O que você faria se alguém dentro da sua casa o desonrasse? Ou tentasse pisar em cima de você? É que nem eu convidar um amigo para ir na minha casa para comer um churrasco e ele querer mandar mais que eu na minha casa. Isso é uma desonra. Então, a desonra, quando você não dá o devido valor a uma pessoa, quando você a desrespeita, quando você a desqualifica, essa desonra, ela já está marcando que um novo tempo é necessário e não mais com aquela pessoa. Desonra é contagiosa, desonra destrói, desonra expõe a falsidade. Lúcifer sabia demais, Lúcifer viu muito, recebeu muito e não honrou. As pessoas que mais nos ferem são aquelas pessoas de perto. E essas pessoas de perto, a desonra é maior. É por isso que nós temos que saber o que fazer com os acessos que nos são dados. Você tem que honrar os acessos, honrar as amizades, honrar os relacionamentos. Não plante uma semente de desonra na sua vida, para que você não colha no futuro. Entenda, o que você recusa aprender das pessoas, você vai ter que aprender através do sofrimento. Então, a desonra, ela vai trazer um custo muito alto para a sua vida. Por isso, tenha cuidado, não permita com que o diabo ele plante na sua vida uma desonra com aquelas pessoas que mais te ajudam, com as pessoas que mais são bênção na tua vida. Há pessoas que já foram usadas pelo diabo para tentar minar a minha confiança com as pessoas próximas de mim. Até que eu aprendi a não permitir mais que isso aconteça. E depois, ali na frente, eu vi que o objetivo daquelas pessoas era prejudicar as pessoas que Deus havia colocado no meu caminho. Eu tenho funcionários que trabalham comigo há 15 anos. Pessoas que eu confio, pessoas que estão comigo. Pessoas que viram meus filhos crescer. Porque eu aprendi, sabe, a honrar as pessoas que se dedicam a mim, que se dedicam à minha família. Pessoas especiais e que eu procuro também honrar a vida delas. Desonra é uma escolha, é uma decisão do caráter.
Então essa pessoa que está falando mal de você, que estava com você, trabalhava com você, andava com você e que agora fala mal de você, essa pessoa, ela está lhe desonrando. Essa pessoa viu muito de você. Essa pessoa, sabe, ela conheceu o seu coração e mesmo assim, ela acha uma maneira de lhe prejudicar. Essa semente de desonra nunca será apagada. É por isso que nós temos que entender que algumas relações não há mais como reconciliar. Há certas pessoas que você tem que deixar aí e não trazer elas de volta. Ah não, mas eu estou precisando dessa pessoa trabalhar na minha casa. Mas essa pessoa aprontou para você. Essa pessoa quebrou a sua confiança, essa pessoa desonrou você. Você pagava um bom salário para ela, você a ajudava em todas as coisas e essa pessoa desonrou você. Você tem que ter cuidado com essas coisas. O meu erro, quando eu estava como pastor em tempo integral, hoje eu não estou mais em tempo integral, eu não tenho tempo para explicar sobre isso, continuo sendo um pastor, mas não em tempo integral, certo? E eu me lembro que os meus maiores erros enormes na verdade, era dar uma segunda, terceira, quarta, quinta chance a pessoas que me desonravam. Sabe como que é o coração de uma pessoa que quer recuperar alguém, que quer ajudar aquela pessoa? E você vai, você cede, você dá seu tempo, você faz a sua entrega e a pessoa não valoriza isso. Cuidado com pessoas que não valorizam o seu tempo, que desonram o seu tempo. Há pessoas que desonram o seu tempo, há pessoas que desonram o seu dinheiro, há pessoas que desonram a oportunidade que você deu a elas, há pessoas que desonram o acesso. É que nem alguém chega e me pede o contato de um acesso. Eu dou o contato para essa pessoa. Mas se ela me desonrar agindo mal com aquele acesso que eu dei para ela, eu vou ficar chateado. E aquilo vai ser uma semente dela na relação comigo. Então entenda, casamentos fracassam devido à falta de honra. As pessoas pensam que um casamento fracassa por causa do adultério, por causa da infidelidade. Antes do adultério, antes da infidelidade, houve a desonra. Ou seja, a partir do momento que você não dá o devido valor para a pessoa que Deus colocou na sua vida, você já está num caminho errado. A partir do momento que você começa a ouvir outras pessoas, a ver outras pessoas, a olhar com outros olhos, outros homens ou outras mulheres, você está desonrando o seu casamento. Então o casamento ele não é destruído apenas pelo adultério, ele é destruído antes pela desonra. A infidelidade ocorreu porque não havia um coração de honra. Honra é uma decisão, honra é uma semente, honra é uma lei. Por isso, identifique o desrespeito das pessoas com você. Sabe, esses dias uma mulher chegou para mim e ela disse, eu ajudei tanto essa minha sobrinha. Eu ajudei ela quando ela não tinha nada para comer em casa. E depois ela sai da minha casa falando mal de mim, espalhando mentiras até nas redes sociais contra mim, me destruindo, me difamando para minha família e hoje eu sou um monstro, sendo que eu ajudei, coloquei para dentro de casa, dei estudo, dei comida, dei oportunidade para trabalhar na minha empresa e agora ela sai falando mal de mim, falando mal do meu marido. Deixa eu dizer uma coisa para você. A desonra, ela vai fechar a porta para essa pessoa. E você tem que manter essa porta fechada. Daí você me pergunta, tá, mas e o caso do filho pródigo, que o pai estava esperando o filho retornar? Houve uma desonra. Por que o pai estava esperando? Porque era filho. Desonra de filho, você é capaz de perdoar, sim, e deve perdoar. Agora, a desonra de outras pessoas, você tem que perdoar,
mas você não deve aceitar mais essa pessoa próximo de você. Você já ajudou essa pessoa, você deu uma oportunidade para ela. Por que você vai continuar cedendo, sendo que essa pessoa já lhe desonrou? Entenda, a semente da desonra fecha a porta da comunicação na sua vida. Certo? O único que você tem que receber de volta é seu filho, é sua filha, por causa dos laços, os laços de intimidade, de familiaridade que são mais fortes. Laço de pai e de mãe também, porque a Bíblia manda honrar pai e mãe todos os dias, certo? Independente do que eles fizeram, manda honrar, a Bíblia manda honrar. Não é o homem que manda honrar, é a Bíblia que manda honrar. Ontem eu atendi uma senhora que me falou exatamente isso. A minha mãe me tirou tudo que eu tenho. E eu disse para ela, mesmo assim, honre. É difícil, né, gente? Tem situações que é difícil. Tem gente que prejudica mesmo, mas você tem que entender, se um pai e uma mãe errarem contra você e você perdoar, entenda, é eles que vão se ver com Deus. Você não vai perder a sua bênção da longevidade, porque tem um detalhe, a honra, ela atrai a bênção da longevidade, a honra atrai a bênção da prosperidade e a honra atrai a bênção da paz. Então, a honra, ela atrai muitas bênçãos, por isso não desonre relacionamentos que nunca fizeram mal para você. Não desonre relacionamentos que nunca fizeram mal para você. Eu tenho um amigo meu, que mora até lá no sul do Brasil, eu nunca vou esquecer o que esse amigo fez por mim. Porque quando eu estava para vir para São Paulo, ele abriu a porta da casa dele, onde eu entrei e aluguei a casa dele, que ele morava aqui, naquela época. Eu nunca vou esquecer. Eu ajudei ele, mas ele também me ajudou. É por isso que eu oro pela vida dele, oro pela família dele, intercedo. Por quê? Por causa da honra. Sabe, você nunca esquece o que alguém faz de bom por você. Se você esqueceu o que alguém fez ou faz de bom para você, é porque a desonra entrou no teu coração. Então, compreender esses princípios vai muito nortear o nosso futuro e o nosso amanhã. Eu deixo essa palavra ao teu coração, espero que essa palavra ela tenha entrado em você e que você medite nisso. E perdoe as pessoas que desonraram você, mas não permita mais o acesso delas a você. Não permita mais o acesso delas a você, a não ser que seja filho, pai ou mãe. Entendeu essa palavra? Eu sei que essa palavra falou com muita gente que está me ouvindo aí. Por isso, pega essa palavra agora e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque certamente vai ser uma bênção na vida delas. Amém? Quero convidar você a participar da academia aqui no Global. Domingo agora, nós teremos o segundo domingo do evento Passando o Manto, onde nós estamos ministrando sobre os segredos da unção. Gente de Deus, estava tão bom a presença de Deus nesse domingo, você não pode ficar de fora. Hoje mesmo se torne um aluno da academia aqui no Global, você pode ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar um aluno da academia aqui no Global. Amém? Também quero falar para você rapidamente dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o meu devocional, que todos os dias alguém me marca falando de uma palavra que Deus falou com eles e que com certeza vai falar com você também. Você pode adquirir lá no meu site. Esse livro aqui fala de 22 formas que Deus usa para falar com o homem, um livro que eu acredito que toda pessoa que aprendeu a ouvir a voz de Deus deveria ler. E esse aqui é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos, certo? Independente se você acredita ou se você não acredita, eu acredito. Eu acredito. E esse livro aqui vai ser uma bênção na tua vida e você pode adquirir lá no meu site. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir que você compartilhe essa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E se você perdeu a minha palavra de direção que eu dei às 9 da manhã, assista lá. Assista lá, você vai ver. Porque às vezes as pessoas são perseguidas e elas não sabem como lutar contra a perseguição. Eu vou mostrar para você como você vencer essa perseguição aí no seu trabalho ou na sua família. Você vai ter vitória, você vai ver. Amém?
Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira das trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Ore por mim. Tem sido uma bênção nossos programas de TV. Eu estou de domingo a domingo na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado eu estou na Rede TV às 10 horas da manhã. Tem sido uma bênção, temos alcançado a vida de milhares e milhares de pessoas. Ore pela minha vida, ore pelo meu ministério, para que nós continuemos abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas. Amém? Posso contar com a tua oração? Escreve aqui nos comentários uma palavra para a minha vida. Ore por mim. Amém? Ore por mim, libere uma palavra sobre o meu ministério, libere uma palavra sobre os programas de TV. Isso se chama honra. Amém? Você dando o devido valor para aquilo que nós também temos feito por você, que é orado. Então você ora por mim hoje e eu vou orar por você, ok? Libera bênção sobre a minha vida e eu vou liberar bênção sobre a tua vida. Vamos fazer isso hoje. E se você está me acompanhando aí pela televisão, inscreva-se no meu canal do YouTube e ore comigo às 6 da manhã às 18 horas, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando comigo agora e eu te peço, guia os passos dessa pessoa. Essa pessoa que está desorientada, essa pessoa que não sabe o que fazer, para onde ir, como resolver essa situação, essa pessoa, Pai, que está perdida, essa pessoa que precisa de um milagre nesse momento. Eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção na vida dela e que o Senhor mostre para ela o caminho. O Senhor abra a porta para ela, o Senhor coloque alguém no caminho dela para mostrar a ela o caminho que ela deve seguir. Senhor, eu oro por pessoas que estão passando por situações onde eles não veem a solução. Situações, Pai, que eles não sabem a quem pedir ajuda, a quem pedir socorro. Meu Deus, Tu és o socorro dela, Tu és o socorro dele. E eu quero orar agora que o Senhor vai abrir caminho no meio do mar. Eu quero declarar em nome de Jesus, onde não há caminho, onde não há saída para esse problema, para essa empresa, para a vida dessa pessoa, o Senhor mostrará um caminho que ela não pensou, um caminho que ela não poderia, talvez, imaginar. O Senhor mostrará esse caminho a ela. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, abra os olhos espirituais do teu povo e faça com que eles vejam um caminho no meio do mar. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que todo atrapalho caia por terra e toda pessoa que está sentindo um peso espiritual sobre a sua vida, um peso espiritual na sua casa, no seu escritório, onde ela trabalha, que esse peso seja removido, que essa perseguição caia por terra, que essa inveja caia por terra. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente e emocionalmente e eu declaro ser curado em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo dá saúde, é por Ele que somos curados, é por Ele, é nele que recebemos vida, que recebemos saúde, que recebemos força, é em Jesus Cristo. E eu quero declarar a mão do
Senhor está sobre a tua vida e que toda obra maligna caia por terra agora, toda desonra que foi plantada, toda maldade que foi declarada, toda praga que foi lançada contra a tua vida, eu declaro por terra agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, e toda arma forjada contra ti não prospere, e toda língua que ousar em juízo contra ti não vá em frente. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor derrame graça, e eu profetizo em nome de Jesus, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. O shalom de Deus entrando na tua vida, o shalom de Deus entrando na tua casa, na tua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve. Quem puder compartilhar essa oração, faça isso. Que Deus te abençoe poderosamente. Espero que você tenha orado por mim. Amém? Assim como eu orei por você e apresentei teus pedidos diante de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais.